começar, né, com as investigações como de costume, né, e eu estou gostando bastante desse insight que está vindo, né, da gente poder investigar, da gente poder conversar antes de entrar no contexto do livro Caminho Infinito, né, e hoje me veio, né, muito forte, assim, de maneira totalmente espontânea. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que, né, vocês também entrem de forma investigativa, né, dando continuidade nessa visão, que eu acho muito importante para a gente poder descobrir junto, né, alguma coisa útil e relevante para a nossa jornada. Que foi... Eu estava deitado hoje com a minha filhinha na cama, sem pensar em nada, olhando para as árvores aqui do lado, aqui no bosque que tem aqui perto de casa, e do nada me veio o assunto do livre-arbítrio. Do nada, mas não veio o assunto, veio a percepção do que é o livre-arbítrio. E daí, pensando nisso durante o dia, parece que foi desenrolando um contexto. Eu falei, eu preciso falar isso em aula hoje, né? Porque assim, quando eu pego essas literaturas, principalmente do Advaita, né? Lá fica claro que quando você está na consciência, não existe livre-arbítrio, porque é a consciência que te move, e você move através da consciência, e a consciência através de você, e você no fluxo do universo, né? Eu posso comparar que uma árvore não tem livre-arbítrio, ela segue um fluxo natural, né? Os planetas, será que eles têm um livre-arbítrio? Não, eles seguem um fluxo natural. Porém, tem místicos e metafísicos que falam que um planeta é uma consciência muito mais evoluída que um ser humano, né? E tem pessoas que eles chegam num ponto de... Isso tudo aqui é uma crença, né, de um metafísico, de um místico, que expôs isso através da experiência dele. Pode ser que não seja verdade, mas é interessante só para a gente dar segmento na didática, para a gente poder compreender o ponto que eu quero chegar. Um planeta, ele não tem livre-arbítrio, ele simplesmente cumpre a função dele no universo, né? Os buracos negros, as supernovas, os micro-organismos, as bactérias, os vírus, né? Eles cumprem uma função deles dentro desse contexto, né? Então, pensando nisso, né, eu estava pensando, será que existe o livre-arbítrio? Eu sempre penso, mas nunca penso na resposta. E deitado na cama, do nada surgiu. O livre-arbítrio, ele existe. Porém, não existe livre-arbítrio, né? Na minha visão, não existe livre-arbítrio quando você tem um sistema, um condicionamento, um programa instalado na sua mente e você roda esse programa pela vida toda sem questionar o próprio programa. Por exemplo, né, quando eu era criança, minha mãe e meus pais ensinaram que tinha uma religião, me deram um time para me torcer, um nome e etc, uma maneira para eu viver, né? Falaram assim, siga essa profissão ou siga aquela profissão. Daí tem a programação do sistema, da religião, da educação, etc. E se eu vivo, né, dentro desse sistema sem questionar o que foi me imposto, eu não estou usufruindo do meu livre-arbítrio. Então eu não estou utilizando dessa capacidade de discernimento, de escolher dentre, porque discernimento é escolher dentre, é fazer a melhor escolha entre várias escolhas. Então, o que eu penso? O livre-arbítrio ele começa a nascer quando começam a surgir os questionamentos do próprio programa que está rodando na nossa cabeça, que está rodando na nossa vida. Então, você começa a questionar a religião, você começa a questionar a tradição, você começa a questionar a sua vida como um todo. Fala, o que eu estou fazendo na minha vida? Aqui começa a surgir o livre-arbítrio, né? E esses questionamentos, eles levam uma abertura de consciência para você poder receber algo novo. E inevitavelmente, no questionamento, na abertura, esse algo novo vem. Nós não sabemos, mas é como se fosse um insight, como se fosse um sentimento que existe algo maior. E aí, você começa a buscar esse algo maior, buscar esse sentimento, buscar essa visão que você teve ali. Aqui, o livre-arbítrio começa a despontar. Por quê? Você começou a questionar os seus programas e começou a buscar fazer escolhas pertinentes com esse sentimento, com essa intuição, com essa vontade de autoconhecimento, com essa vontade de compreender a realidade a si mesmo. Aqui
a gente começa a exercer o livre-arbítrio, né? E durante a nossa jornada também, a gente vai fazendo escolhas aleatórias. Vai discernir, isso me coloca numa direção da sabedoria. Isso me tira a sabedoria. Isso me coloca na direção do conhecimento. Isso me tira o conhecimento. Então a gente começa a escolher dentre as melhores programações. Então a gente começa a fazer um reset, uma reprogramação da nossa mente. Isso é o livre-arbítrio, ao meu ver, que me veio forte, né? Essa capacidade de escolher viver a sua vida de maneira diferente, com um programa diferente, dando um reset na própria mente, questionando sempre a realidade. Porém, esses questionamentos que nos movem a chegar nesse ponto que a gente chegou agora. E a gente vai fazendo essas escolhas, fala assim, agora eu escolho para esse caminho ou para esse caminho? Porque vai surgindo vários caminhos e várias egrégoras e várias situações, várias pessoas. Só que aqui a gente vai compreendendo a nossa intuição e vai seguindo a nossa intuição. Porém, quando nós nos encontramos na consciência, o livre-arbítrio cessa novamente. Porém, agora a gente vai estar em fluxo. A gente não vai mais fazer escolha por nós mesmos. Não é o ego escolhendo o que é melhor para ele, mas agora é a própria fonte, é a própria consciência fazendo que você cumpra o seu propósito, como diz Ramana, cumpra o seu destino espiritual, o seu propósito espiritual, aquilo que você foi designado a ser, cumprir a sua individualidade. Porém, quando a gente está no programa, a gente não cumpre a nossa individualidade. No programa anterior, no primeiro programa, né? Aquele que foi instalado quando a gente nasceu e que a gente trouxe da tradição, da cultura, etc. Então, aqui nesse primeiro programa, não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio desponta nos questionamentos, né? Desponta nessa quebra de estrutura e nessa nova reprogramação que vai surgindo, né? Então, nessa rebeldia, eu acho que essa é a palavra fundamental, quando a gente começa a ficar rebelde, não aceitar aquilo que foi imposto para nós e começamos a discernir, a escolher o que é o melhor dentro desse caminho. Até que chega num ponto que a gente chega nesse ponto aqui que a gente chegou agora, que o caminho infinito foi para mim um divisor de águas nesse quesito, que é a entrega do quê? De tudo. Que é a entrega daquilo que eu devo fazer, que é a entrega do meu trabalho, que é a entrega dos relacionamentos, que é a entrega dos meus propósitos, dos meus desejos e etc. Aqui não existe mais livre-arbítrio, porque você está confiando em algo muito maior, você está confiando em uma consciência onipresente, que tudo é. Então, nesse contexto aqui, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio para nós nos diluirmos nessa fonte que tudo é. Então, esse foi um insight que veio muito forte para mim, que começou a fazer sentido, esse sentido do livre-arbítrio. Inclusive, no começo do meu canal, eu tenho um livro que eu fiz sobre os questionamentos e o livre-arbítrio. Eu já tinha essa visão que nós não temos livre-arbítrio por causa dos condicionamentos que foram impostos, né, na nossa mente. Porém, era só uma parte da história. E parece que a outra parte veio agora muito forte. Não é que vocês têm que concordar com isso que está sendo dito, mas investigar e não pensar sobre isso. Porque agora eu vou chegar em outro ponto, que me veio forte também durante essa semana, depois da nossa aula. Quando mais a gente pensa sobre um assunto, mais a resposta daquilo que a gente está buscando nos foge. Eu já falei disso aqui em algumas aulas anteriores, que nós devemos fazer as perguntas, lançar os questionamentos, olhar para a questão em si, para a pergunta, mas não buscar uma resposta com a mente, porque a mente nunca vai achar a resposta para as questões primordiais. Então, a ideia que eu estou querendo colocar aqui é que nós devemos simplesmente olhar para as questões, e esquecer elas, e não pensar sobre elas, principalmente as questões primordiais,
as questões da nossa vida que são insolúveis, que nós pensamos que são insolúveis, porque o pensamento ele quer encontrar uma solução, mas enquanto nós estivermos pensando sobre um problema ou sobre uma questão primordial da nossa vida, nós não acharemos a resposta. Nós não acharemos a resposta. Nós acharemos mais questões e mais dúvidas, mas as respostas não aparecerão. Então eu penso que as coisas que nós realmente temos que aprender, temos que saber, elas virão no momento certo, quando há abertura e há espaço ao soltar. Que isso que eu estou percebendo, os maiores insights que eu tenho sobre a realidade é no momento que eu estou total distraído, vendo uma coisa nada a ver que está relacionado com aquilo. Pensando em outra coisa nada a ver. Mirella, você quer fazer complementar? Abrir o áudio aí. É só quando você estava falando, o áudio também estava pipocando. Sobre a escolha, o livre-arbítrio, né, que você falou que tem hora que... Eu acho que, será que a gente não está com essa mente sempre escolhendo, a todo momento, nem que seja inconsciente? Porque, de alguma maneira, foi gravado ali, né, para você escolher. Mesmo inconsciente, você pode estar escolhendo. Quando você fala das programações, ela está a nível inconsciente, e é uma escolha que você está fazendo, devido você, né, guardou lá. Sim, mas vamos pensar, quando a gente cresce num contexto, numa família, né, agora tentando analisar o fato, a gente cresce num contexto, numa família. Vou dar o exemplo meu, por exemplo. E nesse contexto, a minha família tem um certo programa, e eles têm uma religião específica, ele tem uma certa cultura e uma certa tradição. Inevitavelmente, não é nem a nível consciente agora, é a nível totalmente inconsciente. A gente capta aquilo. É através de conexão neural. Você já viu uma pesquisa na neurociência que fala que o amigo do seu amigo, do seu amigo, do seu amigo, do seu amigo, que você nem conhece, te influencia? Né? Tem uma pesquisa que é assim, que nós somos influenciados de pessoas que nós nem conhecemos. Sim, exatamente. Mas não só isso, nós estamos interconectados com a nossa família inconscientemente. Então, os medos dele a gente vai absorver, né? Os programas primordiais dele a gente vai absorver. Então, a gente está captando isso o tempo todo, não só da nossa família, mas de todo o nosso entorno e de todas as pessoas do planeta. Existe essa conexão, né? Essa interconexão que a gente está, é uma rede, né, de conexão que a gente está exposto, o inconsciente coletivo, certo? Mas assim, vamos pensar, quando você tem um programa primário, esse programa ele vai começar a buscar programas parecidos com aquilo, né? Programas que têm uma afinidade com esse programa primário. Assim, a gente vai buscando aquilo que a nossa mente, com essa programação primária, não é à toa que eu fiz, que é semelhante, exatamente, que é semelhante, né? E se a gente for perceber, os semelhantes se atraem, né? Existe várias experiências mostrando isso, essa experiência do amigo, né? Do amigo do seu amigo que afeta, né? Tem outra pesquisa também em neurociência que fala que você é a média das 3 pessoas da qual você convive, porque é uma troca ali, né? Quanto mais próximo você está de um grupo social, mais você vai ser afetado daquilo. Quando você sai de um grupo social, você já não é tão mais afetado, né? Então vamos imaginar que uma pessoa que está começando a parar de beber ou parar de fumar. Sim, exatamente. Uma pessoa que começa a querer mudar de hábito. Então, se ele se colocar numa situação onde está rolando muito daquilo, ele vai cair naquilo inevitavelmente. Então, para ele mudar essa conexão neural, ele tem que se afastar daquilo por um tempo, né? Tem também uma pesquisa, né, científica do Rupert Sheldrake, se não me engano, do centésimo macaco, onde eles ensinaram o macaco a quebrar os nozes, né? E o que aconteceu? E soltaram esse macaco numa ilha. Nas outras ilhas, né, ao redor daquela ilha de macaco, onde soltaram esse macaco, os outros macacos que estavam a quilômetros de distância começaram a quebrar os nozes. Não tinha contato. Enquanto os macacos ali, que viram o outro, através da visão, quebrando os nozes, né, começaram a fazer, tá tudo bem, espelhagem, né?
Mas quando os outros macacos das outras ilhas começaram a fazer aquilo, eles pensaram, pô, eles estão interconectados. Essa rede, o campo mórfico, né, que até você comentou em uma das aulas, que é uma pesquisa desse Rupert Sheldrake. Então, só para a gente ter uma base, a gente tem um programa primordial que é instalado na nossa mente. E esse programa, geralmente, ele vem ele é fortalecido através dos sentimentos, como medo, como escassez, como essa carência. Tudo isso surge quando a gente é criança, e isso vai sendo alimentado e a gente vai trazendo isso para a vida adulta. Então a gente vai fortalecendo aquele programa primordial e vai instalando outros novos programas que têm afinidade com esse programa primordial. E tudo vem do medo, se a gente for pensar, né? Então, pensando nisso, a gente começa a perceber que tem algo errado. A gente começa a perceber que tem algo errado e começa a haver uma revolução da própria consciência. A gente começa a ficar, né, a ficar rebelde, né, no início da nossa jornada. Por isso, a gente não aceita a nossa religião, não aceita a imposição de disciplina que é imposta pela sociedade, pelos nossos pais. Geralmente, a gente é muito rebelde no começo dessa jornada, né? A maioria. Então, ali começa a nascer o livre-arbítrio que vem do questionamento, questionar, né? Que é escolher o melhor caminho, escolher o caminho da verdade, escolher o que é real. Porque assim, a mente nossa é tão complexa, né? A estrutura universal é tão complexa que a gente começa a pensar, deve haver algo real, algo absoluto, e que não é essa baboseira que o pessoal fala, essas historinhas que eles contam, né? E que as pessoas acabam levando o pé da letra por imaturidade psíquica. Paulo. Sim. Pode falar. Você está querendo dizer que o livre-arbítrio começa a aparecer quando, o que eu estou entendendo, não sei se estou entendendo direito, o livre-arbítrio começa a aparecer quando você começa a ter uma consciência. Sim. Você está consciente para escolher. Exatamente. Quando você começa a fazer as escolhas próprias. Será que todo o mecanismo do inconsciente, porque tudo uma coisa... Sim. Só que uma está a nível de começar a perceber o mundo e está consciente, a outra ainda não, mas ela tem vida e está girando lá o inconsciente, tem força de modificar a realidade. Sim. O inconsciente, ele está lá. Sim. Entendeu? E tudo aquilo que está acontecendo, as escolhas também é proveniente, porque não existe vítima, de tudo que você vem reverberando. Sim. Tá? Vamos dizer, a criança pequena, ela não tem como escolher, mas ela reverbera alguma coisa. Ela, de certa maneira, ela escolhe pegar aquelas programações. Sim. Umas vão mais, outras menos. Umas vão sentir mais, outras menos. Até em vida intrauterina. Sim, exatamente. E essa diferença, às vezes, de um para outro aí, que recebe, às vezes, a mesma estímulo, a mesma coisa, de maneiras diferenciadas, eu acho que está nessa de cada um. Sim. Cada um traz, como cada um percebe essa história. Então já está acontecendo uma escolha, algo aí. Uhum. Você está falando... Mesmo inconsciente. Sim, vamos pensar agora aqui uma coisa interessante. Quando a gente é um bebê ou uma criança, a parte consciente do nosso cérebro, que é essa parte frontal, que é o filtro do inconsciente, ele está totalmente desativado. Então a criança é como uma esponja, o que for ali, ela capta e absorve. Então ali não tem livre-arbítrio nenhum, porque ela não tem esse mecanismo de defesa que é o consciente, que é até o próprio ego, que ele vai falar assim, não, eu estou falando alguma coisa para você e essa parte frontal do seu cérebro está questionando tudo, está interpretando, isso é o filtro. Então é lançado tudo sem filtro, né, no inconsciente dela. Então ela não tem esse bloqueio, esse mecanismo que é o ego. Então tudo que entra ali começa a reverberar, começa a criar programas, começa a criar memórias, etc. E depois, quando ela vai crescendo, ela começa a reproduzir esses programas. Eu acho que essa parte é bem simples. Então eu acho que não existe uma escolha ainda consciente, o que eu quero fazer. Ele pode escolher antes de vir para isso, para esse sistema. Eu escolho aqui por padrão de afinidade energética vibratório. Isso aí é uma coisa automática do universo, né?
A gente percebe que a gente se atrai para aquele ambiente vibratório que a gente está vibrando. Porém, alguma coisa acontece no decorrer dessa jornada que a vibração vai mudando, né? Você percebe que a vibração vai mudando. Então, quando você é criança, às vezes, você não bate mais com o seu irmão, você não consegue conviver muito com seus pais, com seus irmãos, etc. Alguma coisa muda ali no decorrer do tempo, né? Porém, tem o caso oposto também, que, por exemplo, dois irmãos, por exemplo, que vivem grudados, né? Que um desgrudam do outro, porque eles têm uma vibração, eles gostam das mesmas coisas, eles pensam da mesma maneira, né? Então, isso tudo é uma forma de conexão muito forte que eles trazem. E, de certa forma, a gente tem essa conexão com a nossa família. Porém, essa conexão vai sendo quebrada à medida que a gente vai exercendo o livre-arbítrio de forma consciente e vai escolhendo novas visões, novas programações, novos contextos sociais, uma nova maneira de enxergar a realidade, uma nova percepção. A maneira que a gente vai fazendo isso, a gente percebe que a gente vai distanciando automaticamente daquilo, né? Então essa vibração já vai mudando nesse contexto. Então, ao meu ver, o que me veio, que eu percebi que é muito forte isso para mim, que isso começa a acontecer nesse processo de despertar mesmo da consciência. Anteriormente a isso, a gente estava reproduzindo os nossos sofrimentos, as nossas angústias e sendo vítima deles. Agora a gente não é mais vítima deles, a gente está num patamar aqui que a gente olha para o sofrimento, olha para a angústia, olha para o vazio e tem uma atitude totalmente positiva. Não positiva, mas uma atitude de encarar isso, de conhecer isso, de ficar íntimo, de acolher aquilo que a gente estava falando na outra aula. Então é uma atitude totalmente diferente, é uma atitude que não condiz com aquilo que a gente era antes. E se você olhar para a sua família, no contexto geral, não estou falando para a sua em si, para a nossa família, se eu olhar, eles estão no mesmo patamar ainda de vitimismo, né? de não aceitação da realidade, de resistência, enquanto nós sim resistimos, mas consciente que nós estamos resistindo. Percebe? Você sabe que você está num processo de resistência total e você sente aquilo e não consegue sair daquilo porque você percebe que é uma prisão da mente, mas você percebe, né? E só isso já é quanto basta para um insight acontecer. Eu estava conversando hoje, Mirella, com um cara que eu achei aleatório no YouTube, sabe? Percebi a humildade, a profundidade daquele conteúdo que ele estava passando. E a gente começou a conversar, né? Ele contou a história dele toda para mim, não vou falar sobre isso agora, eu vou deixar ele contar numa live que eu vou convidar para ele fazer no nosso canal, lá no meu canal, no começo do ano. E a gente estava conversando sobre isso hoje, sobre essa visão. Ele assistiu meu vídeo do Krishnamurti e falou, pô, sensacional a sua visão, né? E é muito difícil que as pessoas confundem muito e não entendem o que Krishnamurti quer passar nessa questão do observador, né? Ele falou da experiência dele com a percepção. Ele falou assim, as pessoas ficam, né, muitas vezes frustradas porque tentam colocar isso em prática e não conseguem, porque não é algo que se coloca em prática. A percepção, ela acontece no momento dessa abertura, dessa entrega. Ele colocou de uma forma, né, que eu não lembro como que ele colocou especificamente. Mas ele falou assim, a percepção aconteceu ali, agora. E a gente tende a pensar, da maneira que o Krishnamurti coloca, que aconteceu a percepção, a mudança ocorre instantaneamente. Mas ela acontece instantaneamente no cérebro, na mente, muda. Mas assim, a gente vai perceber isso 2, 3 meses depois. Por isso que a maioria das pessoas fica frustrada no ensinamento do Krishnamurti e tenta colocar em prática. E quanto mais tenta colocar em prática, mais a pessoa se afasta do objetivo do ensinamento, né? Foi quase genial e caiu como uma luva para mim. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Nós estamos aprendendo isso tudo, estamos estudando isso tudo, mas o aprendendo que eu estou falando aqui é a percepção direta, não é? Essas conversas trazem a percepção direta. Mas a percepção direta, ela acontece num momento assim de total desapego,
Na hora que você está fazendo uma coisa totalmente aleatória, que não tem nada a ver. E você tem essa percepção. E você tem essa percepção que é uma coisa muito louca, que não dá para você organizar essa percepção e lançar ela de imediato. Daí no decorrer do tempo, você começa a olhar só para a percepção que você teve e vai desenrolando uma série de raciocínio lógico que para o outro não serve para nada. Entende? Mas essa percepção que você teve já mudou o seu cérebro, já mudou a sua mente, já mudou a maneira de você enxergar a realidade. E é isso que as pessoas não entendem nesse ensinamento do Krishnamurti e da maioria dos mestres também. Né? Que esses insights, essas percepções, elas transformam por si só. Mas por causa da nossa realidade ser muito densa, né? Para o ego, que é densa, porque quando é de lua ele vai dissolvendo, você percebe essa flexibilidade da realidade. O que acontece? Você percebe a mudança acontecendo, não imediatamente, mas depois de um tempo.